livro, ele retrata um pouco a minha própria história acadêmica, porque desde a minha graduação, né, quando eu desenvolvi o meu trabalho de graduação, eu desenvolvi no tema, referente a entender como que os espaços, das habitações atuais, elas estavam atendendo aos modos de vida dos moradores, né. O livro, né, ele pretende fornecer alguns dados, né, trazendo discussões para essa questão do discurso arquitetônico, né, relacionando os espaços de habitação, a evolução dos modos de vida da sociedade. O período, né, que é relativo ao livro é mais ou menos da década de 10 até 2010. Então, conta um pouco esse percurso de 100 anos, né, da produção desses espaços, né. E aí, nesse livro, são apresentados esses princípios de organização do espaço doméstico. Então, o livro ele foca na questão de como as plantas se organizam, né, de como os espaços são produzidos, né, como os projetos são desenhados, principalmente nessa questão do espaço doméstico. E aí a gente foca bastante a análise nas unidades habitacionais, né, na produção dessas unidades, dos próprios apartamentos mesmo, suas diferentes tipologias. A gente avalia a questão das possibilidades de agenciamentos espaciais, né, em função dessas solicitações emergentes ou dessas questões dos novos modos de vida, das formas de morar, principalmente focado no usuário, né? Então, como que algumas transformações vão sendo atendidas ou não nesse percurso, né? Então, é um retrato analítico dessa evolução, né, a partir de alguns exemplos que a gente escolhe, percebendo, né, a planta dos apartamentos, dos primeiros apartamentos, né, e tem uma parte no livro que conta um pouco a origem dos apartamentos, então eu vou lá, né, na França do século XVII para entender como que esse modelo de habitação surgiu, né. A gente percebe que no caso do Brasil, né, esses modelos eles foram baseados em tripartições espaciais, que é separar as áreas do apartamento em três partes, né, área social, íntima e serviços. E naquele momento, né, havia uma série de regrinhas, né, de características que determinavam essa modalidade ou esse tipo habitacional. Entretanto, o que a gente percebe é que esse tipo ele se estabeleceu, se consolidou no Brasil, né, principalmente para os apartamentos, e ele continuou sendo um modelo de referência até os dias atuais. Entretanto, a sociedade mudou, então há uma crítica também no livro, né, em relação a essa produção principalmente mais atual, né. Agora o maior problema que eu vejo é a redução de área, porque o que aconteceu do começo do século até o final do século passado, é que a gente percebe que os apartamentos eles diminuíram muito de tamanho. E essa diminuição de tamanho comprometeu muito a funcionalidade e a flexibilidade dos espaços. Então, por exemplo, com a redução se manteve essa tripartição, a forma mais estanque de organizar os espaços, e aí comprometeu circulações, comprometeu a própria ocupação mais ergonômica, né, mais funcional do espaço. E eu acho que a pandemia vai trazer um raio-x para isso, né? Porque quando a gente volta para o espaço doméstico, ficar mais tempo na casa, permanecer, a ter que trabalhar, a ter que sobrepor atividades, né, que naquele momento, antes da pandemia, elas estavam em outro lugar, nos espaços públicos ou nos escritórios, nos espaços de trabalho de cada um, a gente percebe que há um problema, né? As pessoas começam a perceber que não estão morando tão bem assim. E aí, acho que essa é uma discussão interessante também, que a gente tenta trazer para o grupo de pesquisa também, que são esses impactos, né, em função dessa manutenção desse modelo. Eu acho que a moradia do futuro, ela tem que ser uma moradia muito conectada com essas mudanças sociais, culturais,
E isso depende muito de cada contexto. Eu acredito que a moradia que estiver mais atenta, né, que os projetos de moradia que estiverem mais atentos a essas transformações, eles tendem a permanecer mais no tempo, que eu acho que essa é a grande função da habitação, né? Não produzir habitação como se fosse algo descartável ou algo que pudesse ser trocado a cada, né, 10 anos. Isso é inconcebível, né, no mundo sustentável, no mundo que a gente precisa otimizar recursos, que a gente precisa produzir cidades eficientes, cidades inteligentes. Então, eu acho que a habitação ela tem que durar, né, o tempo suficiente, né, quanto mais possível, que as pessoas consigam permanecer ali, mesmo com suas transformações, mesmo com suas mudanças, né? E eu acredito que espaços mais flexíveis, né, espaços mais integrados, essa busca pelo design em consonância com o projeto de arquitetura também acho que é um movimento muito importante que deve ser retomado, né?